Livro 7 fala A Eterna Validade da Alma. Estudo comentado, seção 561. Nesta parte do livro, 7 nos fala sobre o corpo físico. Diz que nós ainda consideramos o corpo como um objeto sólido, ao qual a consciência está temporariamente presa. Que nós pensamos na carne como destino e nos ossos como estrutura definitiva. Mas o corpo não é uma prisão, Sete comenta. Ele é uma ocorrência psíquica contínua. Ele acontece. Ele é formado momento a momento pela dança interna da consciência consigo mesma. Então ele continua. Vocês imaginam que possuem um corpo. Não compreendem ainda que o corpo é um verbo antes de ser uma coisa. A identidade física não é fixa. Ela é renovada incessantemente. O organismo não repousa em estabilidade absoluta nem por um único instante. Ele se reorganiza continuamente segundo instruções energéticas que surgem dos níveis mais profundos do Self. O corpo é o espelho móvel de seus padrões interiores de experiência. Cada pensamento possui uma realidade eletromagnética. Cada emoção altera literalmente os relacionamentos internos das células. Cada crença envia comandos invisíveis aos tecidos. O corpo responde não apenas ao que vocês fazem, mas ao que vocês assumem ser verdade. E aqui muitos de vocês se assustam, porque imediatamente traduzem isso em culpa. Não compreendem ainda a diferença entre responsabilidade criativa e condenação moral. Vocês não merecem sofrimento físico como punição divina. Tampouco são vítimas sem participação. O corpo expressa padrões interiores da consciência, mas essa expressão é muito mais complexa do que suas ideias simplistas de causa e efeito conseguem compreender. Há crenças conscientes, crenças inconscientes, estruturas coletivas, acordos emocionais, padrões familiares, memórias simbólicas e impulsos criativos agindo simultaneamente. O corpo torna visível uma experiência interna multidimensional. Frequentemente ele fala aquilo que a mente superficial se recusa a ouvir. Uma tensão persistente pode representar uma resistência profunda ao fluxo espontâneo da vida. Um esgotamento pode surgir quando a personalidade tenta sustentar uma identidade artificial por tempo demais. Uma dor pode ser o símbolo físico de um conflito que não encontrou expressão emocional legítima. Mas não interpretem isso mecanicamente. Vocês desejam fórmulas rápidas. Querem dizer, esta doença significa isto. Contudo, símbolos vivos da psique não funcionam como dicionários mortos. Cada indivíduo cria suas próprias relações internas de significado. O corpo fala a linguagem da experiência íntima. Ele traduz emoções em matéria temporária. Ele converte ritmo psicológico em batimento cardíaco. Ele manifesta imagens internas em expressões biológicas. E o mais importante, ele está constantemente tentando restaurar o equilíbrio. O organismo físico possui uma sabedoria imensa. Mesmo aquilo que vocês chamam de sintomas, muitas vezes representa tentativas de reorganização. O corpo não é inimigo de vocês. Ele não está sabotando sua existência. Ele busca incessantemente reajustar fluxos energéticos interrompidos. Vocês foram ensinados a desconfiar do organismo. Foram ensinados a temer o corpo, controlar o corpo, dominar o corpo, envergonhar o corpo.
mas o corpo é uma consciência cooperativa formada por incontáveis gestos de inteligência interior. Seu coração não precisa de ordens conscientes para bater. As células não aguardam aprovação intelectual para se regenerar. A respiração continua durante o sono porque existem camadas mais profundas do ser sustentando sua realidade física. Existe dentro de vocês um conhecimento biológico intuitivo muito mais vasto do que o intelecto conhece. A personalidade egóica acredita ser o centro absoluto da identidade. Contudo, ela é apenas uma parte focal da consciência total. A maior parte da atividade criativa do ser ocorre abaixo do limiar da mente consciente. Vocês observam apenas a superfície do oceano e imaginam compreender o mar. Agora, quando a mente consciente se separa excessivamente dessas profundezas intuitivas, o organismo começa a perder espontaneidade. Surge rigidez, surge tensão, surge fragmentação. A energia natural do ser deseja movimento, ela deseja circulação, deseja criatividade, deseja troca. Quando a personalidade tenta congelar a si mesma numa identidade fixa, o corpo inevitavelmente manifesta o conflito, porque a própria vida é movimento contínuo. Vocês não vieram à realidade física para alcançar imobilidade espiritual. Vieram para participar do fluxo criativo da experiência, da existência. Mesmo o envelhecimento é profundamente mal compreendido. Vocês o enxergam apenas como deteriorização inevitável. Porém, grande parte do que chamam o envelhecimento resulta de sugestões coletivas aceitas tão profundamente que se tornam biologicamente operantes. A sociedade hipnotiza o corpo. As expectativas culturais moldam a experiência celular. Vocês aprendem desde cedo quais sintomas esperar, quais limitações aceitar, quais medos incorporar. E o organismo responde a essas imagens repetidas com extraordinária fidelidade criativa. Isso não significa que o corpo físico seja ilusório no sentido de inexistente. Ele é real, mas é uma realidade plástica, energética, responsiva. A matéria é mais maleável do que imaginam. Sua ciência começará gradualmente a descobrir aquilo que antigas tradições intuitivas já percebiam. A consciência não emerge do corpo. O corpo emerge da consciência. O cérebro é um excelente instrumento de foco físico, mas não produz a consciência da mesma maneira que um rádio não produz a música que transmite. A identidade existe antes da forma física e continua para além dela. O corpo é uma expressão local de uma consciência maior. E enquanto vocês estão encarnados, o relacionamento com o corpo torna-se um dos maiores caminhos de autoconhecimento disponíveis, porque o organismo revela incessantemente a qualidade de seu relacionamento consigo mesmos. Muitos de vocês vivem em guerra interna, desejam espontaneidade, mas temem perder controle, desejam amor, mas acreditam não merecê-lo, desejam expansão, mas se agarram a identidades antigas. O corpo carrega essas contradições. Ele tenta conciliá-las, às vezes através da vitalidade, às vezes através da exaustão, às vezes através da dor. Vocês se surpreenderiam ao perceber quantos sintomas físicos desaparecem quando uma emoção finalmente encontra permissão legítima para existir, porque a energia psíquica deseja expressão. Quando bloqueada por longos períodos, ela procura outras vias de manifestação. E compreendam, reprimir emoções não as destrói.
apenas as torna inconscientes. A energia emocional continua ativa, continua procurando forma, continua influenciando o comportamento, percepção e fisiologia. Uma sociedade inteira pode adoecer quando constrói sistemas massivos de repressão emocional coletiva, e então surgem epidemias psicológicas, violências irracionais, compulsões destrutivas e doenças produzidas por profundos estados de separação interior. Vocês ainda subestimam o poder criativo das emoções. As emoções são movimentos naturais da energia psíquica. Quando permitidas, elas fluem, transformam-se e seguem adiante. Quando condenadas, tornam-se densas, repetitivas e fragmentadas. Agora lhes digo algo importante. O amor ao corpo não significa idolatria física, significa reconhecimento, significa cooperação, significa escutar o organismo como parceiro da consciência, não como escravo da mente. O corpo responde profundamente à qualidade de atenção que recebe, não apenas através de alimentos ou exercício, embora ambos tenham importância, mas através de atitude emocional com que vocês habitam sua própria existência física. Muitos indivíduos literalmente vivem contra si mesmos, acordam em resistência, respiram em tensão, movem-se em autocrítica, pensam no corpo apenas quando ele falta, e ainda assim o organismo continua tentando sustentá-los. Existe grande compaixão biológica dentro da natureza física, grande capacidade regenerativa, grande desejo de equilíbrio. Quando vocês começam a confiar novamente na vida que existe dentro do corpo, algo muda. A consciência deixa de lutar contra a sua própria manifestação física, e então o organismo frequentemente responde com uma reorganização silenciosa, quase milagrosa aos olhos da mente racional. Mas não procurem milagres como espetáculo. Os maiores milagres são quase sempre processos naturais profundamente permitidos. Vocês querem controlar a vida quando, na verdade, precisam aprender a participar dela. O corpo sabe muito mais sobre estar vivo do que seus sistemas intelectuais conseguem conceber. Escutem-no, não com medo, mas com presença, porque dentro do organismo físico existe uma inteligência antiga, amorosa, incessantemente criativa, sustentando sua experiência terrena, instante após instante. E ela jamais esteve separada da essência do que vocês realmente são.